Olá, irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Eu estou aqui e quero convidar você, primeiro, para ouvir a palavra de Deus. E ouvindo esta palavra, tomar posse da proposta de amor que o Senhor tem para você. Você quer? Então vamos junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, iluminai o nosso coração nesse dia com a Tua palavra, para que, salvos de todas as trevas e escuridão deste mundo, nós possamos andar no vosso amor e alcançar a vida que Ele nos traz. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ouçamos o Evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho da multiplicação dos pães, ele é o milagre mais importante realizado por Jesus. E por que a gente pode afirmar isso? Porque ele é o único evangelho que aparece narrado nos 4 evangelistas. Então, se você ler Marcos, vai ter João, Lucas, Mateus, todos eles apresentam este milagre. E este milagre, ele tem norteado, ele tem iluminado toda a nossa caminhada espiritual nesses últimos dias. Seja pela presença dele na liturgia do domingo, seja agora pela presença dele na liturgia semanal, nesse dia. Então ele vai entrando na gente. E cada vez que nós vamos meditando esse evangelho, nós vamos aprofundando o seu sentido. E eu espero que até aqui você, pelas meditações na missa, aqui na nossa homilia, você já tenha compreendido que o milagre da multiplicação dos pães afirma para aquele povo que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que Eliseu e é maior do que todos os outros que viveram algum tipo de sinal parecido com o que Jesus realiza. E que o milagre da multiplicação dos pães que nós acabamos de ouvir é menor do que o milagre da Eucaristia. O milagre da multiplicação dos pães nos leva a esta consciência. O pão da missa, o pão consagrado, é o próprio Jesus. Mas hoje que nós ouvimos a multiplicação a partir da narrativa de São Mateus, eu quero convidar você para a gente refletir um detalhe muito bonito e a gente pode aprender a partir da sua narração, que é a contradição entre a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos. O evangelista começa contextualizando, que é logo depois da morte de João Batista, e vai dizer que Jesus se retira para o deserto. E lá no deserto a multidão vai até ele. E diante das enfermidades do povo, o que acontece com Jesus? Jesus ele é tomado pela compaixão. A dor daquele povo se torna a dor de Jesus, porque compaixão é sofrer junto. E então o que Jesus faz? Ele então cura aquelas pessoas. A compaixão de Jesus é uma compaixão comprometida. Ele vê alguém sofrendo, ele não apenas se comove, mas ele age
para aliviar aquele sofrimento, para tirar a pessoa daquela necessidade. Porque o poder de Jesus é um poder transformador, é um poder salvífico. Todo o poder que Deus tem, Ele usa para fazer o bem para quem precisa. Creia nisso. Nesse primeiro momento da nossa reflexão, o nosso lugar é diante de Jesus na condição de multidão. Nós somos este povo que o Senhor olha e tem compaixão de nós e com o seu poder deseja transformar a nossa vida. Basta que nós acorramos ao seu encontro e esta compaixão tocará a nossa vida. Deus quer, Deus pode, Deus transforma a nossa vida. E diante dessa misericórdia comprometida de Jesus, estão os discípulos. E qual é a atitude deles? À medida em que o dia vai passando, vai escurecendo, eles vão ficando angustiados com aquilo que o povo vai comer. Então eles chegam para Jesus e falam: Jesus, manda esse povo embora para que eles possam comprar o que comer lá na cidade. Então eles estão percebendo a necessidade, eles estão percebendo a fome, mas eles não querem se comprometer. Então eles pedem que Jesus despache o povo para ele se virar. E olha, meus irmãos, o que Jesus fala para eles, Jesus está falando para nós também. Eles não precisam ir embora. São vocês que vão dar de comer para ele. Porque muitas vezes, meus irmãos, diante da necessidade do outro, o nosso coração se comove. A gente vê alguém sofrendo, a gente sente compaixão, a gente sente empatia, a gente sente vários nomes a gente poderia dar para esse sentimento que brota em nós diante da dor do outro. Mas o que nós devemos aprender com o evangelho de hoje, vendo a atitude de Jesus e agora a atitude que ele ensina para os seus discípulos, é comprometer-se. O cristão é aquele que se compromete com o sofrimento do outro, como Jesus se compromete com nós. Se você crê que o coração de Jesus é um coração compassivo, é um coração misericordioso, então você precisa também converter o teu coração para que ele seja parecido ao de Jesus. Não basta, diante da dor do outro, a gente só se comover, sentir pena, aqueles sentimentos que brotam. Nós precisamos agir. Se entender como parte do remédio que cura a vida dessas pessoas. Nós fazemos parte do agir de Deus. Jesus fala: são vocês que vão dar de comer. E aí os discípulos falam: mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes a gente também acha que a gente não tem o que é preciso para ajudar o outro. Não é verdade. Ainda mais quando nós estamos nesse mês de agosto, que é o mês vocacional, a gente precisa entender que quando nós pegamos o nosso pouco, com o desejo de ter um coração igual ao de Jesus e entregamos para Ele, então do nosso nada, do nosso pouco, Ele transforma em fonte de grande milagre e bênção. O que a gente não pode é ser indiferente às necessidades do outro. Você quer corresponder ao chamado que Deus está fazendo na tua vida? Você quer descobrir a tua vocação? Então escute essa palavra. Eles não precisam ir embora. Você vai dar de comer. Você vai ajudar quem precisa. Você, com aquilo que você tem nas tuas mãos, com os seus talentos, com as suas virtudes, com as suas limitações, com os seus conhecimentos, com a tua verdade. É pouco, é limitado, mas se você entregar nas mãos de Deus, então um grande milagre acontecerá. A vida de muita gente vai ser abençoada. Quem abençoou o pão, quem deu graças foi Jesus, mas quem distribuiu foram os discípulos. A bênção sempre vai vir de Deus, mas você, como os discípulos, pode ser aquele que, dispondo-se, leva até o outro a bênção que ele precisa. E para isso, você não precisa ter muito. Para isso, você precisa ter um coração igual ao de Jesus. Por isso, peçamos que o Senhor converta o nosso coração e que Ele nos ensine a viver esta compaixão comprometida. Eu vejo o outro sofrendo, eu vejo o outro precisando e decido.
Sou eu quem vou ajudar. Eu posso não ter tudo, eu posso não conseguir tudo, mas o que eu tenho, eu ofereço. E isso nas mãos de Jesus é o suficiente. Eis-nos aqui, Senhor, em primeiro lugar, como uma multidão que precisa do teu toque e da tua graça, mas também como os discípulos que se dispõem a vos servir e a levar a tua bênção a todos os que precisam. Toque em nós, use de nós, Senhor, nos abençoe e faça de nós instrumentos de bênção para todos os que encontrarmos ao longo desse dia. Amém. Que Deus derrame sobre você a sua bênção e a sua paz, para que esta bênção dê para você o que você precisa. E recebendo de Deus o que precisa, você seja capaz de ir ao encontro do outro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, porque você acompanha a homilia pelo WhatsApp ou então aqui pelo Facebook, eu peço, clica aqui naquele YouTube, depois você vai lá, clica em inscrever-se, já clica no sininho para você sempre estar recebendo a homilia. De segunda a sábado, porque no domingo a gente reserva para ouvir a palavra na igreja, junto com os irmãos, celebrando a Santa Missa. Boa semana para você.